E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa listinha das questões de Surama para ver como que a gente faria a resolução de cada uma delas. Então, como que vai funcionar essa parada? A primeira aqui está dizendo a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior do que a escala Celsius é. Então, qual que é a ideia por trás disso daqui? A gente está dizendo que Fahrenheit vai estar em 5 vezes maior do que o Celsius. Ou seja, na hora que a gente for fazer a conversão, no lugar de Fahrenheit, a gente pode escrever 5 Celsius. E como que a gente faz a conversão? Bom, caminhozinho de sempre. A gente coloca aqui duas barrinhas em que a gente vai ter cada uma das escalas, no caso C e F. E a gente vai colocar pontos conhecidos. No caso, a gente pode colocar os pontos de fusão e ebulição da água. 100 e 0 no caso de Celsius, e 212 e 32 no caso de Fahrenheit. E a gente está querendo descobrir o quê? A temperatura em que um seria 5 vezes o outro. Então aqui nós teríamos 5C. E daqui o que é que a gente faz? Fácil. A gente pega o de cima menos o de baixo. Como assim, Igor? A gente vai comparar esse pedaço daqui com esse pedaço daqui, que é o de cima menos de baixo. Mas acabou? Ainda não, porque ainda tem esse e esse. Então como que ficaria isso? A gente vai montar essa regrinha de 3. 100 menos quem? Quem que está embaixo? 0. Depois a gente teria o quê? C menos quem? 0, que ele também está lá embaixo. E do outro lado, nós teríamos o de cima, que é quem? 212, menos o de baixo, que é 32. Ainda tem alguém aí? Tem. Temos aqui o 5C e temos aqui o 32. Então aqui embaixo nós teríamos 5C menos 32. Então vamos lá. 100 menos 0 dá 100. C menos 0 dá C. 212 menos 32, a gente vai ter 180. Sobre 5C menos 32. Aqui não tem muito o que fazer. Dá para simplificar alguma coisa, pessoal? Dá. Por quê? Porque a gente tem um zerinho em cima, a gente tem um zerinho em cima. 10 e 18, dá para simplificar? Dá também. Por quê? Os dois são pares, a gente pode dividir por 2. Então aqui fica 5 e aqui fica 9. Ou seja, nós vamos ter 5 vezes quem? 5C menos 32. Pelo amor de Deus, pessoal, coloquem os parênteses. Lembrem que o 5 está multiplicando todo mundo. Não é só o 5C, nem é só o 32. Isso tudo vai ser igual a 9C. Então, 5 vezes 5, a gente vai ter aqui o quê? 25C. E 5 vezes 32 vai ser 160. Isso tudo é igual a 9C. A gente passa o 9C para lá. 25C menos 9C, a gente vai ter 16C. E do outro lado a gente vai ter 160. Passa lá dividindo. 160 por 16, vamos ter 10 graus Celsius. Fechou. Então, quando for 10 graus Celsius, a gente vai ter o quê? 50 Fahrenheit. Que vai dar aqui nossa alternativa. Não contei as letras, mas acho que deve ser letra E. De boa, galera? Então, vamos lá para a próxima. O que é que ela diz aqui para a gente? Temos uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico a seguir. E pof, acabou-se. Aparentemente está faltando um pedaço da questão. Mas, o que a gente pode ver é como ela está relacionando duas escalas, provavelmente é uma questão de conversão de temperatura. Então, como que a gente faz para converter? Igualzinho a gente fez da outra vez. A gente vai fazer o quê? Monta aqui o termômetrozinho. Então, a gente vai ter de um lado e a gente vai ter aqui do outro. Uma escala é Celsius e a outra é X. Beleza. A gente vai colocar aqui 100 e 0? Não sei. Mas o que é que a gente pode ver? Nesse ponto daqui, na escala Celsius, que é o nosso eixo horizontal, a gente está em 30. Enquanto aqui a gente está no eixo vertical em 0. Ou seja, 0 graus X é a mesma coisa que 30 graus Celsius. A outra coisa que a gente vai ver é que quando Celsius estiver aqui em 50, a gente consegue ver que X vai estar em 100. Então a gente vai fazer a equivalência do 50 com o 100. E aí como que a gente pode fazer para converter alguma coisa aqui? Bom, a gente vai ter um valor em Celsius que vai ser igual a algum valor em X.
E como que ficaria essa paradinha? Mesmo esquema da outra vez. A gente vai comparar os de fora com os de dentro, ou seja, os de cima com os de baixo. Então, nós teríamos 50 menos 30 sobre quem? Sobre C menos o de baixo, C menos 30, que vai ser igual a quem? O de cima é 100 e o de baixo é 0. Depois a gente vai ter o de cima, que é x, e o de baixo é 0. Igor, mas tem duas incógnitas. Tudo bem, a gente não quer resolver isso para chegar no numérico, a gente só quer saber como que a gente faz para converter. Então vamos lá. 50 menos 30 dá 20 sobre C menos 30. E a gente tem aqui 100 menos 0, que dá 100. Sobre x menos 0, que dá x. Dá para a gente fazer alguma coisa aqui, Igor? Dá. Dá para a gente cortar aqui um zerinho. E 2 e 10 dá para a gente simplificar também. Isso aqui fica 1, isso aqui fica 5. Então, se a gente passar agora cruzando, nós vamos ter 5 vezes C menos 30 vai ser igual a x. Então, supondo que ela queira converter alguma temperatura em Celsius, sei lá, vamos pensar aqui em duas, por exemplo. Se a temperatura em Celsius fosse 0 graus, o que estaria acontecendo? A gente teria 5 vezes 0 menos 30, que seria igual a quem? Igual a x. Então daqui a gente pode concluir uma coisa. 0 menos 30 dá quanto? Menos 30. E 5 vezes menos 30 dá menos 150 graus x. Olha aí. E se a gente tivesse, por exemplo, C, na verdade, não como sendo 0, mas se C fosse, sei lá, 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água. Então nós teríamos 5 vezes quem? Vezes 100 menos 30. Ia ser igual a x. 100 menos 30 dá 70. Bom, 5 vezes 7, a gente vai ver que dá 35. E ainda tem mais um ceguinho ali. De boa? Então era basicamente isso. Não dava para saber exatamente o que a questão queria. Talvez suramos um complemento para vocês. Mas, aí é como converter. Só utilizar, só substituir qualquer coisa. Tudo bem? Vamos lá para a próxima? Temos aqui uma caixa de filme fotográfico. Traz a tabela apresentada a seguir para o tempo de revelação do filme em função da temperatura. Então temos 65 Fahrenheit, 18 Celsius com 10 minutos e meio, 68 Fahrenheit. Bom, tem a tabela aí como vocês podem ver. A temperatura em graus Fahrenheit, que corresponde exatamente ao seu valor na escala Celsius, apenas para os tempos de revelação em minutos de. Então, se ele está dizendo que quer exatamente, quando a gente converter um, vai ter que dar igual para o outro. E bom, como que a gente faz para converter? Se você já sabe da fórmula, você já tem ela decorado, joinha. Se você não sabe, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez todas as vezes. E por sinal, é o que eu recomendo. A gente vai converter de quem? Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Está de boa. E como que vai funcionar isso? Pontos fixos, a gente tem aqui 100 e 0. A gente tem aqui 212 e 32. Então aqui a gente vai ter uma temperatura C e aqui a gente vai ter uma temperatura F. De boa? Então, como de praxe, de cima menos de baixo, 100 menos 0, sobre quem? Sobre C menos 0, vai ser igual a 212 menos 32, sobre F menos 32. Joia! Então, o que é que vai estar acontecendo nesse pedacinho? 100 menos 0 dá 100. C menos 0 dá C. E aqui a gente vai ter 212 menos 32, 180, sobre F menos 32. Beleza, dá para fazer alguma coisa? Dá. A gente corta o 0 aqui e divide também por 2, de modo que a gente vai ter 5 e aqui 9. E aí, como que vai funcionar essa parada? Quando a gente passar cruzando, nós vamos ter que 9C vai ser igual a F menos 32 vezes quem? Vezes 5. Ou seja, C vai ter que ser igual a F menos 32 vezes 5 sobre 9. Que maravilha, hein? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente testar.
Vamos dar uma sacada como é que vai funcionar essa parada aqui. Então, nós temos, por exemplo, 18 graus. Então, nós temos que, testando, 18 vai ser igual a Fahrenheit, que era quanto? Temos 65. Então, 65 menos 32. A gente vai ter o quê? 33. Vezes quem? Vezes 5 sobre 9. Então, 33 vezes 5 vai dar nada mais, nada menos do que 165. Só que se a gente for ver 1 com 6 dá 7, com 5 dá 12. Ou seja, isso tudo não é divisível por 9. Se não é divisível por 9, tem como dar 18 redondinho? Não. Ou seja, a gente já sabe que não é 18. Então, o tchan da coisa é que basicamente a gente vai pegar esse f menos 32 vezes 5 e vai ver se ele bate, se ele é divisível por 9. Na nossa próxima possibilidade, nós temos aqui 68. Então, seria 68 menos 32, que daria quanto? 36. Vezes quem? Vezes 5 sobre 9. Beleza, 36 e 9 dá para simplificar por 9. Isso aqui daria 1, isso aqui daria 4. 4 vezes 5 nós temos 20. Olha aí que maravilha, então. Temos aqui 68 que bate certinho com 20. Ou seja, temos aqui a nossa letra B. De boa? Vamos para mais uma. Relativamente à temperatura de 300 graus Celsius negativos, pode-se afirmar que... Então, pessoal, quando a gente está vendo nas escalas, que a gente sabe que a absoluta é a Kelvin, que o zero dela é tipo o zero de verdade. E quando a gente vai ver o quanto isso vale em Celsius, a gente vê que ele vale menos 273. E o que é esse zero Kelvin, pessoal? Zero Kelvin é quando a agitação da matéria para. Lembra que temperatura é a agitação dela. Por exemplo, o Carnatal é muito mais quente do que um show da orquestra sinfônica, que é muito mais agitado. Então, se zero é a ausência da agitação, tem como você ficar mais parado do que parado? Tipo, não, né? Ou seja, tem como ficar mais frio do que 0 Kelvin? Não, senão ele não seria absoluto. Então, dá para chegar em menos 273? Não. Por isso que a gente vai dizer que é uma temperatura inatingível em qualquer condição, qualquer ponto do universo. De boa? Mas tem umas coisas aqui que são sensacionais. Por exemplo, é a temperatura mais baixa conseguida até hoje no laboratório. Você pode até cogitar, né? Mas é a temperatura média do inverno nas regiões mais frias da Terra. Aí é cabuloso o negócio, né? Enfim, vamos lá. Bola para frente. Um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto que está a temperatura de 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro com 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius, verifica-se que o equilíbrio térmico ocorre a temperatura final de 30 graus Celsius. Qual que é a capacidade térmica do calorímetro? E uns dados aí. Bom, nosso primeiro ponto é o seguinte, galera. O que é que vai estar acontecendo? A gente vai estar juntando aqui o calorímetro com a água e uma barra. De boa? Então a gente já sabe que vai ter 3 coisas. Alguém aí vai estar mudando de estado físico? Não, né? A água de 20 para 30 não muda, o calorímetro não vai derreter e não faz sentido a barra também derreter. Então, o que a gente vai estar falando aqui é de calor sensível. Beleza. Então, o que é que acontece? Primeira coisa é que a gente sabe que a quantidade de calor que alguém perde tem que ser igual, ou quase, porque é negativo, afinal de contas um perdeu, o outro ganhou, a quantidade de calor que o outro ganha. Beleza. Quem que está perdendo o calor? É quem está mais quente. No caso, seria aqui o calor, o quê? Sensível da liga, vai ser igual a menos, quem que vai estar ganhando? O calorímetro e o líquido. Então, o calor sensível da água mais o calor sensível do calorímetro. E como que a gente faz para calcular o calor sensível, pessoal? Ele é o quê? É o macete. Então, a gente vai ter o quê? A massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, nesse caso aqui, da liga e da liga, vai ser igual a menos o quê? A massa, o calor específico e a variação de temperatura da água, mais a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura de quem? Do calorímetro.
Só que um detalhe, o que é que ele está querendo? Não é a capacidade térmica? A capacidade térmica, ela é basicamente esse produto aqui, pessoal. Massa vezes o calor específico. Então isso aqui é a nossa capacidade térmica, que vai ser o nosso X. De boa? Então, vamos lá montar a tabelinha. O que é que está acontecendo? A gente tem massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial e variação da temperatura. De quem? Da água, da liga e do calorímetro. Beleza. Qual que é a massa de água que a gente tem aqui? São 200 ml de água. Só que uma densidade da água é o quê? 1 grama por ml, a gente pode dizer que tem 200 gramas. E pessoal, só avisar uma coisa para vocês. Sempre coloquem a unidade aqui em cima. Porque senão, vocês podem se confundir. Isso aqui tudo aqui vai estar em graus Celsius. Então aqui a gente vai ter 200 gramas. A liga metálica está o quê? 125 gramas. E o calorímetro? A gente não sabe. Calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Joia, então aqui é 1. Calor específico da liga, 0,2. Temperatura final. Bom, todo mundo acabou a 30 graus. Temperatura inicial da água, ela começou em 20, que era a mesma temperatura do calorímetro. E a temperatura inicial da nossa liga era de 130. Então o que aconteceu de variação? A água saiu de 20 para 30, então ela aumentou 10. A liga saiu de 130 para 30, então ela diminuiu 100. E o calorímetro também aumentou 10. E o que a gente está querendo descobrir é essa paradinha aqui toda. Então vamos lá agora que a gente tem os valores. Massa da liga, 125, vezes o calor específico dela, 0,2, vezes menos 100. Tudo isso vai ser igual a menos a massa da água, que seria 200, vezes o calor específico dela, que é 1, vezes a variação de temperatura, que era 10, mais o nosso X, que é a capacidade térmica, vezes 10, que foi a variação do calorímetro. Então, como que vai ficar essa paradinha toda aqui? A gente vai ter menos 2.500, vai ser igual a o quê? Menos 2.000 menos 10x. Como está todo mundo negativo, a gente multiplica logo isso daqui tudo por menos 1. Então a gente fica com 2.500, vai ser igual a 2.000 mais 10x. Passo 2.000 para lá, 2.500 menos 500, fica só 500, vai ser igual a 10x. Então nosso x vai ser igual a 50. 50 o quê? Bom, a gente tinha caloria grama grau Celsius, mas já multiplicou pela massa, que era grama. Então sobrou calorias por grau Celsius. Ou seja, fechamos aqui na nossa letra A. De boa, pessoal? Vamos para mais uma? O gráfico a seguir mostra a variação, está tudo marcado aqui, a variação da temperatura de certa massa de água. Para o calor específico, 1 caloria grama grau Celsius, calor latente de vaporização 540. Contida em um calorímetro ideal a partir do instante em que uma fonte térmica começa a lhe fornecer calor à razão constante de 2.160 calorias por minuto. A massa de água líquida contida no calorímetro após 25 minutos é danou-se, né? Mas bem, aparentemente tinha alguma quantidade de água aqui. Quando esquentou, o que é que aconteceu? Uma parte dessa água virou vapor. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade total de água, ou seja, que eu vou chamar aqui de massa total, vai ser o que a gente tinha de massa líquida mais a massa que virou vapor. De boa? Então, se a gente souber da massa que virou vapor e da massa total, dá para a gente achar. Beleza. Agora, como que a gente pode saber a massa que virou vapor? Basta ver a massa que evaporou. E uma perguntinha. Para evaporar, está acontecendo aonde isso aqui? Está acontecendo nesse trecho. Por quê? Porque a temperatura está constante. Então, o calor que está aparecendo aqui ele vai ser um calor latente, porque está mudando de estado físico. Já neste pedacinho daqui, que a gente pode ver que está mudando a temperatura. Então, aqui o calor é sensível. E uma perguntinha, pessoal. A quantidade
de calor que está sendo fornecida nessa parte sensível é para esquentar a água toda ou só uma parte? É toda, né? Porque não dá para evaporar antes de ter esquentado toda a água. Mas a quantidade que a gente vai estar evaporando aqui vai ser só a que evaporou. Simples assim. Então, beleza. Daqui, a gente pode dizer uma outra coisa. A gente pode dizer que o calor sensível, ele é o que, gente? Ele é o macete. MC ΔT. E qual a massa de água que a gente está vendo? Tem que esquentar? Toda. Beleza. Calor específico da água a gente tem? Tem. Variação de temperatura. Saiu de 20 para 80, a gente tem também. Beleza. Só que a gente ainda está faltando aqui, não tem o calor. Mas a gente sabe de uma coisa. Ele passou o quê? 5 minutos. E ele liberava 2.160 calorias por minuto. Então dá para a gente dizer que esse calor sensível também era 2.160 multiplicado pelos 5 minutos que passou andando. De boa. Então, tendo calor sensível, tendo calor específico e tendo a variação de temperatura, a gente acha a quantidade total. Então a gente já vai calcular? Não. A gente só vai calcular quando a gente tiver como saber deste pedacinho. Senão não adianta. Beleza. Esse outro pedacinho é da massa que evaporou. Então a gente está falando o quê? A gente está falando de calor latente. Então a gente vai ter um quarto passo aqui, em que a gente vai dizer que o calor latente, ele é o que, pessoal? Ele é mL. Ou seja, quem me liga? Então, M vezes L. E essa massa aqui é o que? A massa toda? Depende. Se tiver evaporado tudo, é tudo. Porque isso aqui é a massa que vai mudar de fase. Então, essa aqui é a massa que evaporou. Beleza. L a gente tem. A gente tem o que, L? Não. Mas a gente sabe que ele passou o quê? 20 minutos esquentando. Então, a gente pode dizer, no quinto passo, que o calor que estava evaporando era os 2.160 vezes os 20 minutos. De boa? Então, o que vai acontecer aqui? Desse pedaço, a gente encontra QL. Encontrando QL, já que a gente tem L, a gente acha a massa que evaporou. Joia! E aqui, tendo QS, a gente também tendo C e ΔT, a gente encontra a massa total. Com isso, a gente encontra quem? O ml. Joia! Agora que tem tudo, a gente vai resolvendo de trás para frente. 20 vezes isso daqui é a mesma coisa que, a princípio, dobrar. Ou seja, a gente vai ter 43,20 com mais um zero, 4.320 calorias, que vai ser igual ao calor latente. Desse pedacinho daqui, a gente pode passar esse L que está multiplicando e ele vai dividindo. Então a gente vai dizer que a massa que evapora vai ser o calor latente sobre L, que seria o quê? 43.200 dividido por, vamos ver, 540, está bem aqui. Então a gente pode cortar um zerinho e, fazendo a divisão toda, a gente pode fazer algumas coisinhas. A gente poderia sair simplificando, fazendo umas outras coisas, mas já que eu estou só ensinando para vocês como é que faz rapidinho, e são muitas questões para a gente não gastar muito tempo, vamos lá, né? Nós temos 4.320 dividido por 54. Isso vai ser igual a 80. Joia! É bom quando a gente pode dar essa roubadinha, né? Então, isso aqui seria 80 gramas. Joia! A gente já sabe quanto foi que evaporou. Desse outro pedacinho daqui, a gente está multiplicando por 5. Então, a gente vai ter, basicamente, 10.800 calorias. Então, desse pedacinho aqui, a gente tem C e ΔT que estão multiplicando, eles vão para lá dividindo. Então, a nossa massa total vai ser igual a o calor sensível dividido por C vezes ΔT. Ou seja, nós vamos ter 10.800 dividido por 1 vezes a variação de temperatura da gente, de 20 para 100 variou 80. Então a gente corta e corta, a gente vai ter que dividir 108 por 8. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Perdoe, 108 não, 1080, bem que eu estava achando que estava estranho. Bom, 1080 dividido por 8, que vai dar 135. Ou seja, nós temos 135 gramas. Então,
Desse pedacinho a gente pode dizer que a massa que estava líquida era o que tinha ao todo menos o que evaporou. Ou seja, a nossa massa líquida era 135 menos 80, que dá 50 gramas. Fechou? E 5 na verdade, né? Quase que eu cometo um errozinho besta. De boa, galera? Vamos dar uma olhada em mais um. Os fenômenos físicos nos rodeiam todos os dias. A todo momento, nos deparamos com alterações de toda ordem. A evaporação da água do mar, a condensação do vapor de água na forma de nuvens e de chuva, ou a solidificação da água em granizo ou em neve são exemplos de... Bom, a evaporação está passando do líquido para o vapor. Então a gente está falando de uma mudança de estado físico, ou seja, mudança de estado da matéria. De boa, galera? Tava bom ter uma questãozinha mais curta, né? Então vamos lá. Deseja-se transformar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Considerando-se que o calor específico do gelo nessa paradinha aí e o calor latente de efusão da água é isso, e o calor específico da água é isso, a quantidade de calor total seria... Gente, sempre que tiver uma coisa dessa de aquecimento, é bacana se fazer um gráfico tipo o que a gente tinha ali. Você vai colocar num eixo, preferencialmente aqui, no vertical, você coloca o que? A temperatura, e aqui você coloca o calor. Beleza, a gente sabe que tudo começou aonde? A menos 10. Então, só colocar uma coisinha aqui, nós vamos ter M, C, TF, T0 e ΔT. De quem? Do gelo e da água. Qual que era a massa que a gente tinha de gelo? 20. Então, por acaso, isso vai ser o quê? A mesma quantidade de água que a gente vai ter, que vai derreter tudo. Calor específico do gelo, 0,5. E eu já não estou colocando as unidades aqui, pessoal, porque eu já, como eu tinha dito, já estava tudo, mas é um bom costume vocês colocarem, tá? E o da água vai ser 1. Temperatura inicial do gelo, ele começou a menos 10. Ops, essa era a final. Ele acaba em 0, mas ele começa em menos 10. E a água, ela começa em 0 e acaba a 20. Então, qual que foi a variação de temperatura do gelo? Ele variou 10 e a água variou 20. Então, vamos só pensar o que é que está acontecendo. A gente começou aqui no menos 10. Quando a gente começa a dar calor para o gelo, a primeira coisa que ele faz é esquentar. Depois ele derrete. E depois ele esquenta até aqui. Então, nós temos um pedaço que é o calor sensível do gelo. Temos outro pedacinho que era de calor latente. E temos outro pedacinho que era calor sensível da água. Então, o calor total seria o quê? Os três juntos. Então, a gente vai dizer que o nosso calor total tinha sido o calor sensível da água mais o calor latente mais o calor sensível do gelo. E como que a gente faz para calcular essas maravilhas? Bem, a gente sabe que calor sensível ele é mc ΔT, né? Então, se a gente for calcular o da água, nós vamos ter a massa da água, que era quanto? 20. Calor específico da água, que era quanto? 1. E a variação de temperatura, que era 20 também. 20 vezes 20, a gente vai ter aqui 400 calorias. Beleza. Na sequência, a gente está querendo calcular o calor latente. Então, calor latente, quem me liga? M vezes L. Beleza. E a gente sabe quanto é M quanto é L? Sabe. Eram 20 gramas de gelo. E o calor latente de fusão é de 80. Ou seja, isso resulta em 1.600 calorias. Beleza. Além disso, a gente está querendo o calor sensível do gelo. Então, o calor sensível do gelo vai ser igual ao quê? Massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura. Seria... Então, quando a gente for somar isso aqui tudo, a gente vai ter 0, 0, 4 com 6, 10, com mais 1, 11, vai 1. Ou seja, 2.100 calorias. De boa. Vamos lá, vamos dar uma olhada em mais um.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Em um forno de micro-ondas são colocados 250 ml de água a temperatura de 20 graus Celsius. Após 2 minutos, a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius. A energia necessária para a elevação dessa temperatura é... A gente quer saber quanto que é. Considerando que a potência seja de 1400 watts, que é 1 joule por segundo. A eficiência seria D. Então, vamos por partes. A primeira coisa que ele está querendo saber é quanto foi a energia. E o que é que aconteceu? A água saiu de 20 para 100. Então, o que é que está mudando? Temperatura, estado físico? Temperatura. Então, isso é calor sensível. Como que a gente calcula calor sensível? Macete. Então, M. Beleza, 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 beleza. Então, o que é que a gente vai se perguntar agora? A gente tem a massa da água? Tem. Tem o calor específico dela? Tem. Tem a variação de temperatura? Tem. Fechou. Então, vamos calcular. Quanto que é a massa? 250 ml de água, mesma coisa que 250 gramas. Calor específico da água. Variação de temperatura de 20 para 100 variou 80. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? A gente tem (20.000 calorias). Ok? Só que tem um probleminha. Ele tinha pedido para a gente utilizar em joules. Então, o calor específico dela passa a ser 4,2. Então, isso quer dizer que a gente ainda tem que multiplicar isso tudo por 4,2. Bom, 20 vezes 4 dá 80, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 84.000 joules. Que é a mesma coisa que 84 quilojoules. De boa. A segunda parte que ele estava querendo era saber da eficiência. O que é eficiência, pessoal? Seguinte, aqui, imagine que é o tanto de energia que está chegando. Dessa energia, uma parte vai ser aproveitada, essa parte que está joinha, e uma parte é jogada fora. Ou seja, essa parte aqui foi desperdiçada. Quanto que é eficiência? É a relação entre o aproveitado e o total que chegou. Ou seja, a eficiência é o aproveitado dentro do total. Então, se, por exemplo, chegou 100 e ele usou 20, a eficiência seria de 20 sobre 100, 20%. Tranquilos? Então, vamos lá dar uma olhada. Isso estava acontecendo durante, vamos ver, 2 minutos. Então, a energia total da gente, ela vai ser igual a potência vezes o tempo. Reparem que estou colocando um Tzinho e não um Tzão para representar o tempo e não a temperatura. Soramo está acostumando vocês a utilizar θ no lugar do Tzão, justamente para evitar que vocês se confundam, tá bom? Mas não tem nada de errado se você colocar letrinhas aqui. Nada de errado mesmo. Você pode colocar o que você quiser, só não se confunda. Por isso que eu uso Tzinho e Tzão. Então, a quantidade de energia que saiu aqui foi de 1.400 watts, quer dizer joule por segundo. Então, quantos segundos a gente teve? A gente teve 120. Isso aqui seria igual a, vamos ver, 1.400 vezes 120, que daria igual a, que maravilha, hein? 168 mil. Então, 168 mil. De boa? Então, se o nosso total era esse, quanto que a gente aproveitou? A gente aproveitou o que usou, que era 84. Então, o nosso rendimento, a nossa eficiência, era de 84 mil dividido por 168 mil. A gente corta aqui essa ruma de zero. 84 e 168 dá para simplificar. Por exemplo, por 2 a gente teria 42 e a gente teria 84. Opa, então 84 aqui temos uma coisinha. Dá para a gente simplificar de novo. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar, por exemplo, por 21. Se a gente simplificar isso aqui por 21, a gente vai ter 2 e a gente vai ter 4. Dá por 2 que dá 1 meio. Ou seja, 1 meio, a nossa eficiência foi de 50%. De boa, galera? Estamos quase lá.
A figura a seguir representa a temperatura de um líquido não volátil em função da quantidade de calor absorvida por ele, sendo a massa dele 100 gramas seu calor específico. Esse aí. Qual o valor em graus Celsius da temperatura T0? Bom, o que é que acontece? A gente tem M, C, TF, T0. E a gente vai ter aqui ΔT. De boa? Desse nosso material aí, que eu vou chamar de X. X não. Vou chamar de material mesmo. Então, quanto que era a massa? A massa dele era de 100 gramas. Ou seja, nossa massa está em gramas. Nosso calor específico em calorias por grama, graus Celsius. E todo o resto aqui está em graus Celsius. O calor específico dele, 0,6. Temperatura final é o que a gente quer descobrir. Temperatura inicial era 20. Dá para a gente saber de cara aqui o ΔT? Não. Mas dá para a gente encontrar. Como? O que ele fez aqui, nesse pedacinho, foi que ele mudou a temperatura. Então, esse é calor sensível. E a gente sabe que calor sensível vai ser igual ao quê? Mas, antes de fazer isso, a gente sabe que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Já que a gente já tem a inicial, basta a gente encontrar o ΔT, que a gente encontra TF. Então, no nosso segundo ponto, aí sim a gente vai para o calor sensível. Ele é o que? Ele é o macete. Beleza. Quanto que ele recebeu de calor? Segundo o gráfico, ele recebeu 1.800. Então, a gente tem QS? Tem. A gente tem C? Tem. A gente tem M? Tem. Então, dá para achar? ΔT. Fechou. Achando ΔT, a gente encontra TF. Então, 1.800 vai ser igual a massa, que é de 100, vezes 0,6, vezes ΔT. Então, 1.800 vai ser igual a 60 ΔT. Então, ΔT seria 1.800 dividido por 60. A gente bota um zero. 18 por 6 dá 3, né? Só que ainda tinha um zero sobrando. Então, ΔT foi de 30. Então, se a gente pode vir para cá agora e dizer que a temperatura final era igual a quem? Basta passar esse daqui que está subtraindo e vai pela somando. É a variação mais a temperatura inicial. Então, a nossa temperatura final era de 30 mais a inicial, que era 20, ou seja, fechou em 50 graus Celsius. De boa, pessoal? Vamos lá para mais uma. Está quase acabando, só faltam mais 4 agora. O processo de pasteurização do leite consiste em aquecê-lo a altas temperaturas por alguns segundos e resfriá-lo em seguida. Para isso, o leite percorre o sistema abaixo em um fluxo constante que passa por 3 etapas. O leite entra no sistema através de A 5 graus Celsius, sendo aquecido no trocador B pelo leite que já foi pasteurizado e está saindo do sistema. Então, a gente vai ter aqui, vamos tentar desenhar isso. A, ele vai encontrar com B. Em seguida, completa-se o aquecimento do leite através de uma resistência R, até que ele atinja 80 graus. Então, aqui a gente vai ter R. Com essa temperatura, o leite retorna a B. Novamente em B, o leite quente é resfriado pelo leite frio que entra A, saindo do sistema com 20 graus. Então ele vai sair daqui em C. Beleza. O que é que está acontecendo? Ele entra aqui a 5. Ele sai aqui a 20. Aqui ele estava a 80. Em condições de funcionamento estáveis e supondo que o sistema seja bem isolado termicamente, podemos afirmar que a temperatura indicada pelo termômetro T, que monitora a temperatura do leite na saída de B, é aproximadamente igual a. Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? A gente vai ter uma série de trocas de calor. Como tal, a gente vai ter
sempre aquela mesma regrinha. A quantidade de calor que alguém perde tem que ser igual à quantidade de calor que alguém ganha. Então, o calor perdido vai ser igual a menos o calor que foi ganho. Beleza. Admitindo que o fluxo daqui seja constante, então as massas vão ser iguais. De boa? Então, quem que vai estar perdendo o calor? Vai ser o leite quente. Então, a gente vai ter o calor sensível do leite quente. Vai ter que ser igual a menos o calor sensível do leite frio. Então, a gente tem o quê? MC delta T vai ter que ser igual a menos MC delta T. Só que aqui a gente vai ter frio e aqui a gente tem do quente. Beleza. Como a gente sabe que a massa vai ser igual, dá para cortar a massa. Calor específico também o corta. Por quê? Porque é basicamente leite com leite. Então, quem estava saindo do quente variou de quanto para quanto. A gente vai ter aqui que ele entrou a 80 e aí de B ele saiu a 20. Então é 80 menos 20. E aqui a gente vai ter o quê? Menos a variação temperatura. Esse daqui ele vai acabar em quanto? É justamente o que a gente quer saber. E o que é que acontece? Ele começou em 5, que foi justamente daqui. Então, a gente vai ter 60 é igual a quem? A menos TF menos 5. Então, a gente passa para lá e a gente vai encontrar o quê? Que TF vai ser igual a 65 processo. De boa, pessoal. Letra B. Fechou? Temos aqui mais uma questão. Essa vou ter que tirar o zoom, aparentemente. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para o banho é de 30. Por isso, deve-se misturar água aquecida com água ambiente. Encontra-se a 25. Qual que é a razão entre a água quente e a água fria? Então, o que é que ele está querendo que a gente diga? A razão, gente, é a divisão. Então, ela vai ser a massa de quem? Da quente pela fria, ou seja, MQ sobre MF. De boa. A outra coisa que a gente sabe é que a gente está misturando água quente com fria, mas não é quente o suficiente para evaporar, nem é frio o suficiente para congelar. Então vai ser calor sensível. E calor perdido vai ser igual a menos o calor ganho. Então, calor sensível. Quem está perdendo? É a quente. Quem está ganhando? A fria. Ou seja, macete da quente, Q e Q, vai ser igual a menos o macete da fria. Então, F. Beleza. Calor específico das duas, o que é que acontece? Eles são iguais. E a variação de temperatura, vamos ver o que é que acontece com elas. A gente vai ter aqui MQ vezes. Quanto que começou a água quente? Ela começou em 70. Enquanto que ela vai acabar? Ela acaba em 30. Então ela vai ter que sair de 70 para 30, ela perde 40. Isso tudo vai ser igual a menos quem? MF vezes. Ela vai sair de quanto para quanto? Ela está a 25 e ela vai sair para 30. Então ela vai aumentar 5. Sabendo desse pedacinho, então a gente pode dizer que menos 40 MQ vai ser igual a menos 5 MF. E a gente quer quem? MQ sobre MF, né? Então MQ passa para cá ou MF passa para lá? Bom, se MQ vai ficar em cima, então MF tem que passar. Então MQ sobre MF vai ser igual a... Esse 40 que está aqui passa para lá, né? Menos 5 sobre menos 40. Menos com menos, a gente sabe que dá mais. 5 sobre 40 dá para a gente simplificar, que dá 1/8. Ou seja, 0,125. De boa, pessoal? Quase lá. Sobre a equação fundamental da calorimetria, é incorreto afirmar que... Primeiro ponto, galera. Qual que é a equação fundamental da calorimetria? Ela é basicamente calor sensível. Ou seja, macete. MC
ΔT. Ela é definida a partir do calor específico e da capacidade térmica. Não, porque a capacidade térmica é o quê? É esse pedaço junto. Então não é de um e do outro, é do calor específico, junto com a massa e a variação de temperatura, ou da capacidade térmica e da variação de temperatura. É utilizado para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo quando ele troca, causando variação de temperatura. Justo, senão seria latente, que muda o estado físico. Relaciona a quantidade de calor trocada por um corpo com sua massa, calor específico e variação de temperatura. Massa, calor específico, variação de temperatura. Joia. Calcula o calor latente de um corpo. Temos então alguma coisa curiosa aqui, né? Aparentemente essa também está errada. Também é utilizada para a obtenção do calor sensível do corpo. Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? A gente pode ver que na letra D ela está muito errada, que é o calor sensível, não é o calor latente e ponto final. Na A, você pode dizer, mas Igor, você disse que não dava para ser a partir dos dois? Pois é, mas como ele está querendo que a gente dê a mais errada, a gente vai falar que é essa daqui, porque a A ela pode estar só mal escrita. De fato, dá para a gente definir esse calor sensível a partir do calor específico, mas também dá a partir da capacidade térmica. Então, a A está menos errada do que a D. De boa. Esse é o motivo pelo qual, pessoal, vale a pena você passar por todas as alternativas, mesmo que você já tenha encontrado a que você acha que você deveria marcar. Tranquilo? Vamos nessa. Então, pessoal, pegando mais essa daqui, no diagrama estão representadas as quantidades de calor Q absorvidas por duas substâncias A e B, cujas massas são respectivamente 100 e 160 gramas em função da temperatura. Então vamos lá, a gente tem massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial, variação da temperatura para A e para B. Beleza. A massa de A é de 100 gramas, a de B é de 160. Determine as capacidades térmicas e os calores específicos. Então a gente está querendo encontrar isso, e depois o produto, que é a capacidade térmica. Beleza. A gente pode ver algumas coisinhas. Ambos começaram de 0 graus Celsius. E ambos acabaram em, quando a gente olha para cá na temperatura, 50. Então a variação de ambos foi de 50. Beleza. O que é que a gente pode fazer então para descobrir o calor específico? A gente pode usar a fórmula do calor sensível. Então o calor sensível de A, por exemplo, vai ser o macete de A. Ou seja, MA, CA, ΔT de A. E quanto que ele recebeu? Bem, ele acabou aqui em 300, mas ele já tinha recebido 150. Então, ao todo, ele recebeu, daqui para cá, 150. Então, 150 vai ser igual a massa, que é 100, vezes nosso calor específico, que é X, vezes a variação de temperatura, que era de 50. Então, a gente já pode passar para lá. A gente vai ter que ser 150 dividido por 100 vezes 50. Dá para a gente simplificar isso daqui. Então a gente vai ter 3 sobre 100. O quê? Como é calor específico, caloria por grau Celsius. A gente usa o mesmo raciocínio e vai encontrar o de B. E quanto que B recebeu? Bom, B saiu do 0 e foi até 400. Então, dá para a gente fazer umas simplificações aqui. Por exemplo, 400 dá por 50. E a gente fica com 8 sobre 160, que dá para simplificar também por 8. O quê? Calorias por grama Celsius. E ele quer a capacidade térmica. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, basicamente, dizer o que tanto. A gente tem que multiplicar o calor específico pela massa para encontrar a capacidade térmica. Então, 3 sobre 100 vezes 100
a gente vai ter 3 calorias por grau Celsius. Nesse outro caso, a gente vai ter 1 sobre 20, multiplicando a massa, que é 160, que vai dar, corta aqui, 16 sobre 2, 8 calorias por grau Celsius. De boa, pessoal? Na sequência, determine as quantidades de calor absorvida por A e B quando eles estiverem a temperatura θ, indicada no gráfico abaixo, ou seja, nessa temperatura daqui. E o que é que a gente vai estar vendo, pessoal? Que em tese, B vai ter absorvido uma quantidade de calor de 0 até, digamos, esse Q daqui, e A vai ter saído de onde? De 150 para Q. Então, o que é que a gente pode dizer aqui? Que a variação de temperatura dos dois vai ser igual. Como que a gente pode desenvolver esse pedaço? A gente sabe que Q é igual a mc delta T. E o que é que vai ser igual dos dois? Delta T. Então a gente pode passar para lá dizendo que delta T vai ser igual a m vezes C sobre Q. Então, daqui a gente pode dizer que o delta T de A é igual ao delta T de B. Beleza. Como que vai acontecer essa paradinha? A gente vai ter então MA vezes CA sobre QA vai ser igual a MB vezes CB sobre QB. Qual que é a diferença entre QA e QB? Se a gente olhar aqui, QB vai estar recebendo basicamente Q todo, e QA vai estar recebendo a mesma quantidade menos os 150 que ele já tinha recebido. Então, a gente pode, no lugar de QA, a gente pode escrever QB menos 150. Beleza. Esse produto daqui a gente já tem. Um deu 3 e o outro deu 8. Então, 3 sobre QB, que eu vou chamar agora de x, menos 150, vai ser igual a 8 sobre x. Então, a gente passa cruzando. 3x vai ser igual a 8x menos 8 vezes 150. Então, o que é que a gente faz? A gente passa esse 8x para lá. 3x menos 8x menos 5x vai ser igual a menos 8 vezes 150. Então, x vai ser igual a menos 8 vezes 150 sobre menos 5. A gente corta menos com menos. 150 por 5 dá para simplificar. Vai por 5, que dá 30. Então, o que é que vai acontecer? 30 vezes 8 a gente tem 240 calorias. Então, quanto que B vai ter recebido? B vai ter recebido 240. E A vai ter recebido quanto? 240? Não, ele acabou em 240, mas ele tinha começado em 150, ou seja, A recebeu 90 calorias. De boa. Meio complicadinha essa questão, mas agora a gente já sabe como é que desenrola. Para fechar, galera, temos aqui um aquecedor de imersão dissipa 200 watts de potência, utilizada totalmente para aquecer 100 gramas de água durante 1 minuto. Calcule a variação da água. Qual a variação da temperatura da água? Bom, se é a variação da temperatura, a gente sabe que a gente vai estar falando de calor sensível. Que é o que, pessoal? É o macete. Ao mesmo tempo, a gente está querendo saber qual que é a variação da temperatura. Então a gente tem que saber de quê? Da massa e tem que saber do calor específico. De boa. A massa a gente tem? Tem. Que vale 100. E o calor específico? Tem também. Que vale 1. Então, basta a gente encontrar o QS, que a gente vai encontrar ΔT. Beleza. E esse calor ele vem de onde? Bom, a gente sabe que ele passou 1 minuto a 200 watts. Então, a gente pode dizer que a quantidade de energia que vai estar vindo daqui é igual a potência vezes o tempo. Então, essa energia ela vai ser a potência, que é 200 joules por segundo, vezes o tempo.
que vai ser de 1 minuto, ou seja, 60. Então essa energia toda foi de 200 vezes 60, que vai dar 12 com 3 zeros. Joules. Mas a gente quer em joule? Não, a gente quer em calorias. Então, se uma caloria são 4 joules, então 12.000 joules vão ser x. Então, 4x vai ser igual a 12.000. Então, x vai ser igual a 12.000 por 4. Bom, 12 por 4 dá 3, né? Sobraram 3 zerinhos. Então, x são 3.000 calorias. Sabendo disso, a gente pode fechar aqui. 3.000 vai ser igual a massa, que é 100, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura. Então, a gente corta 2 zeros e a gente conclui que 30 é igual a ΔT. Ou seja, fechou. 30 o quê? Graus Celsius. Lembrando, pessoal, em física, regra de ouro, se acabou em número, está faltando alguma coisa, porque tem que ter unidade. De boa? Então, pessoal, é isso. Fechamos aqui a lista. Acabou. Espero que tenha ficado claro, que tenha conseguido ajudar vocês. Se vocês gostaram, fiquem à vontade para curtir, para compartilhar. Tem mais gente que pode se beneficiar desses daqui, né? E se inscreva aí no canal. A gente provavelmente vai estar resolvendo mais listinhas aí ao longo do ano. Abraço, pessoal. Até a próxima.